você é precioso, lindo, precioso para o Senhor, precioso para essa igreja também, né? Deus abençoe ricamente a sua vida, né? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor por esse momento tão especial de comunhão das nossas vidas, né? Nós vamos cantar mais uma canção, queridos, e com essa canção também vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, tá bom? O hino 177 do nosso cenário, firme nas promessas. Adoremos a Deus com alegria e também com as nossas ofertas nesse instante. Firme nas promessas do Salvador. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Vou estar aqui na tua casa para te glorificar e te adorar. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui chegou, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui representada. O Senhor conhece a cada um que chegou aqui, o Senhor foi através do Senhor, tocado por ti, Pai. Não viemos por vontade própria, sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas carecemos de ti a todo dia. Obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde ofertar na tua casa, aquele que pôde dizimar, Pai. Obrigado por aquele que tomou também, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Cuida da nossa vida a cada dia, perdoe nossos pecados. Estamos aqui sempre que somos falhos e pecadores. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar-nos, queridos. Quero convidar os professores das crianças a vir à frente, os júniores também. Pode chegar, Senhor Negro. Vai estar louvando ao Senhor em seguida, né, comigo. Enquanto isso, as crianças também servindo, os júniores. Muito bem, queridos. Vamos orar nesse instante por eles, então. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos
pela vida, Senhor, dos professores, dos júniores, das crianças que estão aqui à frente. Queremos nesse instante despedir-los sobre a Tua graça, para que, ouvindo agora a Tua palavra, aprendendo do Senhor, possam ter os seus coraçõezinhos, ó Deus, iluminados por Ti, para que a semente do Evangelho fique nas suas vidas para sempre, ó Deus. Abençoe os professores e dê graça a eles, ó Deus, para que possam fazê-lo segundo a Tua vontade. E assim, quando ministrarem, que também sejam supridos nos seus corações com a Tua vontade. E assim, meu Deus, sejam eles abençoados, assim como nós aqui no templo também. Obrigado pela vida deles, ó Deus. Os abençoe nesse instante, cuide deles, para que, assim como o Senhor fica aqui conosco para a audição da Tua palavra, o Senhor também seja com eles para esse aprendizado. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, vamos ouvir o hino Irmã Negra, então seja também louvando ao Senhor junto dela. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, de estar aqui louvando o Senhor, e dizer para os irmãos que eu fiz a primeira quimioterapia, graças a Deus, passei mal, mas consegui, estou aqui, e terça-feira agora eu vou fazer a segunda. E peço que os irmãos continuem orando por mim, que o Senhor Deus dá força para a gente, mas tendo fé que o Senhor vai dar vitória em nome de Jesus. Vamos ver, irmãos. Deus poderoso e eterno, meu glorioso Senhor, a salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor, abrindo seus braços de amor, meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor, Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh maravilhoso Senhor, meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor, Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor, Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh maravilhoso Senhor, oh maravilhoso Senhor.
seja Deus, sino maravilhoso e lindo, né? Exaltação ao nosso Deus. Continuando, queridos, vamos abrir a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 30. Abra sua Bíblia comigo. É o quinto livro da Bíblia, né? O último livro do Pentateuco, Deuteronômio. Então, abra comigo a sua Bíblia, neste livro, Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 20, para a nossa meditação nessa noite. Apenas 6 versículos. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 a 20. Há um título, né, sobre ele, a vida ou a morte. E diz então assim a Escritura: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado também por tua palavra, lida por nós nesse instante. Palavra essa, Senhor, que dará direção ao nosso pensamento nessa noite, mas para que realmente tenha significado a nossa vida, precisamos da iluminação do teu Espírito Santo. Então opera, meu Deus, na nossa mente e coração, para que, aprendendo, entendendo, Senhor, e colocando os princípios da tua palavra em nossa vida, sejamos sim edificados, e ao sairmos desse tempo também, ó Deus, esta palavra gere fruto na nossa vida, para a glória do teu nome e também para a alegria e satisfação dos nossos corações. Assim, orando a Deus, deixamos a nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor nos dirija nesse momento de audição da tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus o fazemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o livro de Deuteronômio, né, tem esse nome porque ele deriva da expressão grega da Bíblia Septuaginta, traduzida, né, do hebraico para o grego, cujo nome do quinto livro deu-se com essa expressão. Então, Deuteronomion, né, é o nome do livro em grego, e nós herdamos da Bíblia Septuaginta, a tradução, né, do Antigo Testamento para o grego, o nome deste livro, né, que significa, tem um significado de segunda lei. Não porque há duas leis, né, mas porque há uma reprise das leis de Deus dadas ao povo, né, através de Moisés, e esse livro então trata um pouco, né, um resumo, né, é realmente a lei agora, mais uma vez, declarada ao povo através desse livro. Por isso tem esse nome, né? No hebraico se chama Devarim, né, porque começa com a expressão palavras, né, de Moisés, e eles pegaram então essa expressão palavras de Moisés, né, palavras ditas por Moisés, e então no hebraico o quinto livro se chama Devarim. E para nós, Deuteronômio, que significa segunda lei. E no próprio livro, né, uns capítulos dele, não vamos abrir, mas o capítulo 17, verso 18, fala para que realmente essas leis fossem replicadas. Então é uma réplica, na verdade, né, e não uma segunda lei, embora o título para nós tenha esse significado. Nesse livro, né, há 4 discursos de Moisés. Nos capítulos 1, por exemplo, até o capítulo 4, verso 43, nós temos o primeiro discurso. O segundo discurso, do capítulo 4, verso 44, até o 26, 19, é o maior discurso, né, as maiores
os maiores textos de palavras de Moisés ficam no segundo discurso. No terceiro discurso, é do capítulo 27, verso 1, obviamente, até o 28, 68. E depois o quarto discurso, no capítulo 29, daí o verso 1, até o 30, 20, até onde lemos. Essa parte do nosso texto lido, do 15 ao 20, do capítulo 30, é do quarto discurso de Moisés. Depois, do capítulo 31, verso 1 até o 32, 47, nós temos as disposições finais. E do 32, 48 até o final do livro, o último dia de Moisés. Então são 6 divisões que nós encontramos nesse livro. Essa que eu li do quarto discurso de Moisés, né, ao povo de Israel. E diante das questões relacionadas a esta lei, daquilo que tudo foi realmente colocado ao povo ao longo dessa jornada, nós observamos, né? Claro, estamos aqui falando do Antigo Testamento, estava começando, vamos dizer assim, a revelação de Deus ao povo, embora Deus havia se revelado já, inclusive esses 3 personagens que são citados no final do verso 20, né? Abraão, Isaac e Jacó, e Deus foi se revelando ao homem ao longo da história. Aqui, com a saída do povo de Egito, foi onde Deus realmente trouxe grandes revelações ao povo, inclusive trazendo a ele as suas leis, né? Os princípios eternos que jamais falharão, e também, claro, leis que eram concernentes ao povo, leis civis, leis cerimoniais, leis militares, leis sociais, leis que realmente regiam o povo naquele momento e naquela época, que a gente não faz mais uso hoje, né? Como exemplo, leis cerimoniais que se davam ao tabernáculo e ao templo, e hoje não são mais utilizadas, porque em Jesus boa parte, ou toda essa parte, inclusive, se cumpriu, a não ser os princípios que permanecem, são eternos de Deus para a nossa vida, né? Então, em Jesus, cumpriu-se muito das Escrituras, principalmente no que concerne a essas questões cerimoniais, e outras civis e sociais que cabiam àquele tempo e àquele povo naquela época, né? Então, guardadas as devidas proporções, inclusive do próprio texto que nós lemos, vamos extrair os princípios que são eternos para a nossa vida, e assim aplicarmos ao nosso coração aquilo que realmente tem significado e sentido para nós no dia de hoje, embora um texto relacionado também, claro, ao Antigo Testamento, né? E quando bati o olho nesse texto, embora, né, conhecendo já, mas batendo o olho nesse texto me fez lembrar da Escritura e de algumas coisas que a Escritura traz com muita firmeza, né? Muitas coisas da Escritura são 8 ou 80, não há meio caminho, não há meio termo, né? Eu gosto de expressões que falam a respeito dessas condições, como a porta estreita, a porta larga, né? Uns estarão à esquerda, outros à direita, não há nenhum outro caminho, né? Não há nenhum outro lado, a não ser nesses 2 lados que Jesus fala, né? E há muitas outras coisas na Escritura que são assim, ou é uma coisa ou é outra coisa, né? Ou é cristão ou é ímpio, né? Ou era judeu ou era gentil, sempre tratando desses 2 extremos, né? Essas 2 partes da vida como um todo. E a Bíblia tem muito disso, né? Ela, em muitos casos, é assim, 8 ou 80. E aqui nesse caso também, nós temos o mesmo princípio. Por isso, né, o título, que embora não esteja no original, diz vida ou morte. Não tem outro caminho e nem outra maneira. E quando Moisés escreve esse texto, e muitos outros, claro, desse livro inclusive, né, ele vai tratando justamente desses 2 caminhos, ele vai tratando justamente dessas 2 condições, desses 2 extremos, vai tratando a respeito dessas 2 aplicações para a vida do povo, e também, claro, quando nós olhamos a Bíblia no contexto geral, dentro do global da Escritura, desse extremo que já lhes falei, 8 ou 80, né, com base em outros escritos, nós vamos perceber que aqui Moisés então está realmente tratando o povo, orientando o povo e mostrando ao povo que realmente só há 2 condições para nós: ou estamos no caminho da vida, ou estamos no caminho da morte, não há um meio termo, né? E quando eu olhei então esse texto, eu pensei em uma coisa importante para a nossa vida, porque no caso do Antigo Testamento, né, principalmente nessas frases, se nós não vamos ver, mas capítulo 28, por exemplo, o capítulo 28 inteiro, traz condicionais, né? Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. O texto que nós lemos também tem isso. Olha, se vocês caminharem por esse trajeto, é isso que vocês vão herdar e colher. Se vocês caminharem por esse outro trajeto, as colheitas serão também outras. E na nossa vida também é assim.
Por isso lembrei-me desse texto e quando coloquei os olhos nele, pensei, vou falar um pouquinho a respeito disso para nós no domingo, né? E eu percebi, e quis colocar, como sempre faço, um tema geral para nós pensarmos. E ao invés de uma frase hoje, eu coloquei apenas uma palavra. E a palavra que eu coloquei como título da minha mensagem, né, do nosso pensamento aqui, da nossa reflexão, é escolhas. Só essa palavra, escolhas. Porque escolha, né, fazer escolhas, é algo inerente à nossa vida todos os dias. A todo tempo nós fazemos escolhas. Você precisou fazer uma escolha para estar aqui. Claro, não deixemos de lado, né, que o Espírito Santo realmente nos impulsionou a chegarmos até a presença de Deus para louvarmos. Sempre há um toque do Senhor na nossa vida, nos conduzindo e nos orientando a fazermos a sua vontade. Mas precisamos tomar escolhas, tomar decisões. A Bíblia fala muito isso, mesmo também no Novo Testamento, quando nós sabemos, né, que muitas coisas são a ação de Deus na nossa vida. Por exemplo, a salvação. Para a salvação nós não temos escolha, é Deus que nos escolhe. Quando a gente se converte, a gente acha que escolheu Jesus, né? Mas a verdade é que depois de convertidos, a gente vai aprendendo da palavra, vai consultando o Evangelho, vai consultando as Escrituras e vai percebendo que é impossível nós termos escolhido a Deus. E nós olhamos inclusive o próprio povo de Israel, há menções com relação a isso inclusive na Escritura, dizendo que Israel não tinha absolutamente nada de especial, inclusive era um povo minúsculo, né? A Bíblia chama de vermezinho, né? Mas não no sentido maldoso, no sentido de que realmente era muito pequeno, né? Era microscopicamente falando muito pequeno, era um vermezinho, ainda assim sem nenhum brilho, sem nenhum status, sem nenhuma vantagem, sem absolutamente nada, inclusive era escravo no Egito. Deus escolheu esse povo, e assim foi com a nossa vida também. Não éramos absolutamente nada, mas Deus olhou para a nossa vida e Ele nos escolheu. Então a salvação a gente não escolhe, é Deus que nos escolhe. Senão, do contrário, jamais estaríamos com o Senhor por causa justamente da nossa pecaminosidade. Mas seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ao longo da nossa caminhada, nós também fazemos escolhas. Por isso que as cartas de Paulo, por exemplo, os evangelhos, o próprio Jesus, à medida que vai falando, né, os apóstolos, as cartas, todo o texto bíblico vai produzindo e procurando introduzir no nosso coração a capacidade de nós fazermos escolhas, para fazermos as melhores escolhas. Pois escolhas nós fazemos todos os dias da nossa vida. Seja do alimento no mercado, aos produtos eletrônicos, né, que tantos de nós gostamos, nós fazemos escolhas. E hoje em dia, né, com uma série de produtos, porque antigamente era fácil, tinha 2 produtos, né? Aí você ia lá, tinha um bom e um ruim, aí eu pego esse aqui que é melhor, mas hoje não. Tem, se quiser arroz, tem um monte de tipo de arroz, né? Um monte de marca de arroz. Você vai no café, tem um monte de tipo de café. Tem café de todo tipo, você pode moer em casa, pode já vir moído, pode ser dissolver no leite, né? Tem um monte de tipo. Você vai comprar um eletrônico, eu fico meio louco, porque eu gosto de pesquisar quais são as vantagens, né? Aí você olha, tem vantagem em um que não tem no outro, tem um e não tem no outro, por fim você fica até indeciso. Ai meu Deus, qual que eu vou comprar agora? Tanta coisa, né? E aí você, na outra hora eu vejo de novo e não compra, vai passando o tempo e você não compra, porque as indecisões são muitas, né? Você vai, eu vou dizer agora, é engraçado, né? Os sapatos de mulheres, né? Vai na loja, tem verde, tem amarelo, tem laranja, tem de salto, tem plataforma, tem não sei o que, é difícil decidir. As bolsas nem se falam, né? Tem de tudo quanto é cor e tudo. Ainda bem que eu sou homem, senão ia ser muito indeciso para escolher essas coisas, né? Mas a gente faz escolhas todo dia, desde o simples, alimento, um produto, um eletrônico, uma roupa, né? Até as coisas mais importantes da nossa vida. Mais importantes. Quando a gente escolhe alguém para viver junto para sempre, por exemplo, é uma escolha que não é imediata, ela é duradoura, é para sempre, né? Então é uma importante escolha, são escolhas que mudam a nossa vida, são escolhas que farão a diferença da nossa vida para o resto dos nossos dias, ou pelo menos deve ser assim, né? Quando nós vamos escolher a nossa profissão, né? Quando nós vamos escolher o que nós vamos fazer da vida, então é muito importante, essa é uma escolha determinante para a nossa vida, né? Os mais jovenzinhos ainda têm mais situações, como eu mencionei, por exemplo, dos produtos que hoje existem em variedades, né? Porque antigamente se escolhia alguma coisa ou outra, né? Para
nós, aqui alguns de nós nem tinham muita escolha, não conseguia fazer a faculdade, por exemplo, né? Mas hoje você pode fazer pela internet, você pode fazer um curso, você pode se especializar em algo, você já pode botar um comércio mais jovem, né? Você pode vender pela internet, as escolhas são inúmeras para você exercer um tipo de profissão, e isso é muito importante, porque vai determinar muitas coisas da nossa vida. O tempo que nós vamos ter com o trabalho, vai determinar aquilo que nós vamos angariar como recurso para a nossa vida. A profissão pode dar muito ou pode dar pouquinho, né? E assim por diante. Então nós vivemos num mundo de escolhas. Você escolheu a roupa que veio, né? Você escolheu o trajeto que você veio, embora muitas vezes é o mesmo, né? Mas nós fazemos escolhas constantemente na nossa vida. E adentra a semana, amanhã é segunda, muitas outras escolhas você vai fazer, algumas simples, que vão passar a batida e você nem vai se lembrar mais, são escolhas do dia a dia, triviais até, mas há outras escolhas que determinarão o rumo da sua vida para todo sempre. Determinarão o rumo da sua existência para toda a sua vida. Inclusive, o que nós somos hoje são ou é fruto das nossas escolhas do passado. Tudo que nós escolhemos no passado fez com que a gente seja o que é hoje, né? Até vou brincar um pouquinho, a minha barriguinha é fruto de uma escolha, né? A vida pastoral diz que é o calo do púlpito, tanto ficar aqui, né? Aí criou o calo, né? Um pouco de sedentarismo, ou muitas vezes, né? Então as escolhas que eu faço determinam também, inclusive a minha saúde, né? O meu corpo, muitas coisas, tudo que eu sou hoje, seja fisicamente, né? Algumas, claro, não estão na nossa condição, como a genética, né? Que faz com que a gente seja parecido com alguém, né? Inclusive na personalidade, com os nossos pais, avós, etc. Algumas não são escolhas nossas, né? Mas muita coisa do que eu sou hoje é fruto das minhas escolhas, daquilo que eu escolhi fazer, daquilo que eu escolhi estudar, daquilo que eu deixei com que os caminhos me conduzissem a determinada questão da minha vida. Você é a mesma coisa, né? Aonde você mora influencia aonde você frequenta. Se você mora aqui, porque geralmente, ou melhor, se você frequenta aqui é porque mora de alguma forma mais próximo da gente, né? Então tudo isso vai influenciar a nossa vida. Os nossos filhos crescem num ambiente onde nós escolhemos morar e viver. Embora, claro, para fazer mudanças ou grandes mudanças é necessário sim recursos para tal, né? Mas o fato é que tudo é fruto da nossa escolha. E a Bíblia nos apresenta escolhas para nós fazermos na nossa vida. A Escritura dá-nos caminhos para escolhermos. Mas você vai dizer, mas eu já sou crente e sou salvo. Amém, eu também sou, né? Mas ao longo da minha trajetória terrestre, ao longo da minha caminhada com Cristo, eu ainda continuo fazendo escolhas todos os dias da minha vida. E essas escolhas que eu faço ao longo dessa caminhada, mesmo sendo salvo, vão determinar os meus resultados, aquilo que eu colho ao longo da minha vida aqui, aquilo que realmente eu vou passar no futuro, aquilo que eu vou obter na distância, né, ou nessa jornada encaminhada até essa salvação quando Deus me levar. É claro que há coisas que não estão nas nossas mãos, né, que incorrem na nossa vida, que são exteriores, são externas, que Deus permite, né, que nos atingem, nos acometem, e que nós não desejaríamos, nem planejamos, e nem plantamos para colher aquilo, nem são fruto das nossas escolhas. Mas há muitas coisas que estão na nossa condição de fazer. E é verdade que se você, por alguma razão, olhou para trás quando eu falei, e percebeu que se você está em uma situação, porque você teve uma escolha no passado, o importante é que a gente venha pensar com relação ao futuro, que escolhas nós faremos para termos uma vida segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. As escolhas passadas talvez não possam ser mudadas, e elas causaram resultado na minha vida hoje, na sua vida hoje, e somos o que somos por causa de escolhas, e às vezes não tão bem feitas, é verdade, né? Quem escolhe muitas vezes erra, mas o importante é reconhecer isso e tomar agora escolhas ou decisões com sabedoria na vida. E a Bíblia é bem rica com relação a grandes questões que ela lança para que nós, olhando e aprendendo, possamos fazer escolhas melhores. Ela é um instrumento que nos dá capacidade e habilidade de fazermos as nossas escolhas. E é aí que nós fazemos escolhas que fazem com que a gente se aproxime mais de Deus
ou escolhas que nos fazem nos afastarmos mais de Deus. Não é uma questão de salvação que eu digo agora. Somos salvos em Cristo por sua graça. Mas como nós temos conduzido a nossa vida? Qual tem sido a nossa jornada? Que resultados vamos colher mais lá na frente no que concerne ao nosso casamento, aos nossos relacionamentos, né? À nossa vida como igreja, aos ministérios ou ao ministério que Deus desempenhou, ou melhor, que Deus colocou, nos vocacionou a realizar, né? Quais são as nossas escolhas hoje? Quais são as escolhas dos relacionamentos que eu faço? Tudo isso, sim, realmente trará condições e fará com que eu tenha resultados na minha vida ao longo da jornada. Cada escolha, trivial ou não, ou importantíssima, trará os seus resultados. Embora as triviais, a gente pode mudar rapidamente a escolha e já ter um resultado imediato. As que são duradouras, não. Tudo que você escolher hoje, você plantar nessas escolhas, certamente você trará resultados para a sua vida. Pensemos um pouquinho na escolha de Adão e Eva. Olha o que aconteceu a partir da escolha de Adão e Eva. Tiveram uma oportunidade de escolher. Escolheram comer do fruto que Deus disse, olha, não comam dele. Um teste poderoso de obediência. Mas eles fizeram uma escolha. E essa escolha não era trivial. Não era apenas comer um fruto. A esse fruto estava ligado uma ordem divina. Algo que realmente faria com que eles escolhessem ou grande bênção ou realmente uma grande maldição. E escolheram na sua vida, quando comeram do fruto e desobedeceram a Deus. A vida deles mudou de uma forma aterrorizante de uma hora para outra. E não somente eles foram transformados imediatamente por causa do pecado que passou, inclusive, a habitar nos seus corações, como até mesmo a terra, até mesmo a criação, sofreu grandemente as consequências da sua escolha. E, querendo ou não, eu e você, nascendo muito tempo depois, também temos os resultados da escolha de Adão e Eva na nossa vida. Sabe quando você quer fazer o melhor e não consegue e faz errado? Sabe quando você deseja fazer aquilo que você disse, nossa, para Deus é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer isso, e você promete, você diz no seu coração, eu vou fazer, você conhece a Deus e ama o Senhor, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu quero servir a Jesus, Jesus é tudo, Jesus é o meu Salvador, e aí na segunda-feira parece que dá tudo errado, você não é mais aquela pessoa, a fé não é mais aquilo tudo, as coisas não são como você gostaria e não foi como você quis. É o resultado que nós colhemos da desobediência de Adão e Eva. Então vamos culpar Adão e Eva? Não, a culpa é nossa, porque nós não conseguimos fazer, embora o pecado entrou pela vida deles. E esse resultado também na nossa vida, das escolhas que nós fazemos, nos traz muitas vezes grandes mazelas e decepções. Às vezes não cometi nenhum pecado, o que eu fiz até isso, até me defendi, né? Alguém me disse uma coisa, eu já fui lá e dei nos dedos. Porque foi falar de mim, que negócio é esse? Mas eu vou colher os resultados da minha fala, das minhas decisões, do meu relacionamento na minha vida. Então exigem, no meu relacionamento, escolhas sábias nas palavras que vou dizer, naquilo que vou mencionar e assim por diante. Maridos e mulheres sabem muito bem o que eu estou falando, né? O marido não queria dizer aquilo, eu concordo com ele, realmente ele não queria, né? Mas ele disse, aí o relacionamento fica prejudicado. As mulheres não queriam dizer algo, mas disseram, prejudica o relacionamento, né? Fica bicudinho, né? Depois de um tempo que as coisas vão se acertando, pede perdão, aí estão fazendo novas escolhas. Não, vou ceder, sou obrigado a pedir perdão, é o certo, né? É importante meu casamento, meu relacionamento, aí eu faço, tenho uma nova escolha, tenho um novo resultado. E tudo na vida é assim, dependendo das escolhas que nós. Foi dito a Israel, ao povo de Deus, lá nós já conhecemos a história, né, de Israel. Aqui é bem no começo, quando eles estão nesse trâmite, né, da saída do Egito para a Terra Prometida, e a gente sabe que depois de chegar na Terra Prometida, foram governados pelos reis, né, os seus líderes e tudo mais, e muitas vezes tomaram decisões, fizeram escolhas, que trouxeram não a bênção sobre a sua vida, mas os desgastes da desobediência sobre os seus corações. E como o texto diz, né, que a morte, você pensa assim, né, então aquele que fazer uma escolha errada vai morrer de imediato. Não.
Se fosse assim, ele também já tinha morrido. O problema é que escolhas erradas matam o ânimo, matam a fé, matam o coração, matam os relacionamentos, matam a disposição da gente, matam a esperança e deixam-nos com uma vida muitas vezes desgastada e sem rumo. E muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, por tropeçarem muitas vezes, tomarem decisões difíceis na vida, né, decisões que trouxeram complicações, seja um relacionamento, seja a fé com Deus, seja um ministério, né, acabaram colhendo os resultados disso e tiveram grandes frustrações no seu coração, apesar de saber de Deus. É claro que nem tudo, já falei, é decisão nossa, há coisas que são externamente vindas à nossa vida pela permissão de Deus, né? Não são fruto das nossas escolhas. Ninguém escolhe ficar doente, embora às vezes a gente não cuide da saúde, é uma escolha, e pode acarretar alguma enfermidade mais tarde, né? Então pense nisso também, né? Então, algumas escolhas a gente não faz, mas muitas coisas, principalmente o que concerne o nosso coração, é necessário termos sabedoria para escolher melhor e assim podermos não vivermos uma vida na condição de morte espiritual, de morte da alma, de morte de relacionamentos. Pelo contrário, a termos vida abundante, como disse Cristo Jesus. Vida abundante, descrita na Escritura, não é uma vida apenas materialmente, mas cheia de provisão. É uma vida cujos corações tenham alegria e possam realmente desenvolver na sua existência nessa terra com satisfação plena nos seus corações, sabendo a quem servem, sabendo que há um Deus que os ama, que há um Jesus que é o Salvador da nossa vida, e tomando assim melhores decisões para que as escolhas feitas possam trazer melhores resultados na nossa vida. Quer ver um exemplo, né, de, às vezes, escolhas que a gente faz mesmo sendo cristãos e impedem um crescimento maior, uma vida mais abundante, né? A gente escolhe se vai estudar ou não a Escritura. A gente escolhe se vai orar ou não durante o nosso dia a dia. A gente escolhe ou não se vai estar com a igreja ou se não vai estar. Hoje, até pela quantidade de pessoas, a gente sabe que muitas pessoas não vieram, tem os seus motivos, é verdade, né? Não dá para vir em tudo, né? Todas as vezes, não dá, né? Algumas coisas acontecem ao longo da jornada, mas há escolhas que a gente faz nesse caminho, e essas escolhas vão determinar certamente o nosso futuro, a nossa caminhada, a nossa existência daqui para frente. Então, com relação à sua vida, quais são as escolhas que você tem feito? Com relação à sua casa, quais são as escolhas que você tem feito? Com relação à vida dos seus filhos ou netos, para quem tem, quais são as escolhas que você tem feito? Na sua vida profissional, quais são as escolhas que você tem feito? Na sua caminhada com Deus, quais são as escolhas que você tem feito dia a dia? Eu olho para trás e penso, meu Deus, né? Tantos anos já se passaram. Só que a igreja já vai para 12 anos. Quais foram as minhas escolhas? O que você também fez nesses últimos 12 anos? O que você promoveu a sua vida com Deus nesses últimos dias? O que você fez hoje, domingo? Quais foram as suas decisões? Embora uma delas foi você estar aqui, isso é bom. Isso é bom para nós refletirmos. Se você não tivesse, você não ouviria e não refletiria a respeito disso comigo nessa noite. Os que não vieram não saberão, a não ser que vejam a gravação depois, mas muitos não fazem, porque a vida é muito corrida e eles precisam tomar novas decisões. E eu tenho certeza que talvez, né, se Deus assim permitir e quiser, amanhã você vai tomar decisões, fazer escolhas, e você vai se lembrar dessas palavras e vai dizer, eu preciso fazer uma melhor escolha na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão com relação à minha saúde, eu preciso tomar decisões com relação ao meu casamento, eu preciso fazer escolhas quanto à minha vida profissional, eu preciso fazer escolhas diante dos relacionamentos que eu tenho, eu preciso fazer escolhas diante da fé que Jesus me propõe. Observe que o primeiro verso diz, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Há uma proposta de Deus para a nossa vida. E as nossas escolhas determinarão, não a nossa salvação, porque não é possível, só Cristo nos salva.
mas o resto dos meus dias aqui, como eu hei de andar, como eu farei. O que eu devo fazer no dia de amanhã? Não precisa nem chegar amanhã, né? A gente já sai decidindo do tempo, né? Já sai pensando, já sai se organizando. Agora vocês estão prestando atenção em mim, mas daqui a pouco já vão pensar, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que resolver esse assunto. E as decisões, né, ou pelo menos a necessidade de escolhas já vão chegando à nossa vida e à nossa alma constantemente. O pensamento não para. O que eu faço? Escolha com sabedoria. Se for trivial, você consegue até consertar se errar. Se é algo muito importante, pense bem nas escolhas que você está fazendo. Não tenha vergonha de alguém, ou até temor em si mesmo, de dizer assim, eu preciso orar primeiro, e eu vou pensar a respeito disso, para que eu tome uma melhor decisão, para que eu tenha uma escolha sábia, sadia, e que me gere lá na frente os benefícios dessa escolha, para que Deus me abençoe pelas escolhas que eu faço. Na correria do dia a dia nós escolhemos com relação aos negócios que fazemos. São tentadores os negócios de consumo, inclusive, né? Você vai lá comprar um bem, você olha, por exemplo, um carro, né, mais comum a todos nós, e você diz assim, que carro mais lindo eu quero. São R$1.000 e poucos por mês, mas não faz mal. Quantas vezes? 50 vezes. Aí você diz, não, tranquilo, eu vou tomar essa decisão porque o carro é muito bonito, eu preciso. Aí depois, aquela decisão não foi a melhor. Você poderia ter feito outro tipo de negócio, e aquilo vai massacrando o seu coração diante de uma prestação que é alta, diante de um tempo que é longo, e diante de questões monetárias, né, que afetam a sua vida. E isso é um exemplo material para a gente pensar naquilo também que é espiritual. E diante das escolhas que nós devemos fazer, que a sociedade propõe, quando ao invés de nos aproximarmos de Deus, nós decidimos mal e nos afastamos de Deus. Quando o texto que nós lemos diz assim, olha, vou até ler, que fica melhor para a gente pensar, né? Veja o verso 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Israel morreu todinho? Não. Porque não era apenas uma questão física de morte, era um coração afastado de Deus. Quando eles se deixaram, e eles sim se deixaram seduzir por deuses, alguns deuses daquele que nós encontramos na Escritura, que são os ídolos, né? Na terra que eles foram, tinham outros ídolos lá, Baal, por exemplo, e outros mais, e eles foram seduzidos a deixar de adorar a Deus para adorar esses deuses. Nós nos orgulhamos que nós não temos deuses ídolos, né, na nossa vida, porque nós servimos ao único Deus. Amém, verdade. Mas quantos outros deuses nós colocamos no nosso coração, que nos fazem afastar do Senhor diante de uma sociedade que nós estamos vivendo hoje? E quantas coisas implementamos na nossa alma que nos permitem, né, uma vez seduzidos, a estarmos perecendo no nosso coração, a definharmos espiritualmente, a sermos apáticos com relação à fé. Precisamos então de novas escolhas. A fé brotará, a esperança se renovará, o amor ao Senhor se acenderá, a paixão pela Escritura virá ao nosso coração, e Deus derramará sobre as nossas vidas as bênçãos decorrentes de boas escolhas com relação à nossa vida com Ele. Queremos uma família abençoada, precisamos tomar boas decisões, termos escolhas decentes e de conformidade com a Escritura. Queremos realmente ver o fruto do trabalho das nossas mãos, provendo a nossa casa, sustentando aqueles que nós amamos. Precisamos fazê-lo segundo a Escritura e segundo a Palavra de Deus. Queremos ver o fruto da obra de Deus no nosso casamento, nos nossos relacionamentos como um todo, e só é possível quando realmente nós olhamos a Escritura e vivemos as palavras como assim o Senhor ordenou, para que a vida, a bênção, a garantia de êxito nos nossos relacionamentos, provindo de Deus para nós, seja real, a partir do momento em que nós colocamos esses princípios para a nossa vida. Escolhas. Vê que hoje te propõe isso ou aquilo, o que é bom, o que pode não dar certo.
Escolhe, pois, a vida, diz o texto, para que as bênçãos venham sobre a sua vida e sobre a sua casa. Tenha escolhas sábias, lute por isso. É da sua vida que nós estamos tratando aqui. Não com Deus, porque se você crê em Cristo, você é salvo. Isso já é bom demais, sem dúvida. Mas ninguém quer viver uma vida aqui miserável, medíocre. Miserável, que eu digo, no sentido de miséria espiritual, miséria emocional, né? Miséria nas coisas da existência humana. Ninguém quer. Isso só é possível com boas escolhas do nosso coração. Comece a perceber isso. Que escolhas você tem feito? Se há coisas que você olha na sua vida e diz assim, isso não está bom, meu coração perece por causa disso. Veja que escolha você fez e comece a tomar um novo rumo, com novas escolhas na sua vida. Até Deus escolheu. Primeiro escolheu a gente, e graças a Deus por isso, né? Segundo, Deus fez uma escolha na eternidade. A palavra escolha não combina bem, é verdade. No sentido teológico, Deus decreta, Ele determina. Deus não escolhe entre uma coisa e outra, mas Ele determina aquilo que Ele quer fazer. E Ele escolheu que Jesus viesse a este mundo para nos trazer os maiores presentes que poderíamos ganhar, inclusive perdidos por causa, primeiramente, de Adão e Eva e depois por nós mesmos, que é o nosso relacionamento com Deus. E aí Deus, diz a Bíblia, que antes de fazer o mundo, antes de qualquer ser humano existir, Ele decretou, vou dizer assim, que Ele escolheu o prefeito didático, que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, descesse a esta terra e aqui desse a sua vida no nosso lugar. Então Deus também fez escolhas. E a partir disso, em Cristo, Ele escolheu a minha e a sua vida. E nós temos essas bênçãos porque Deus escolheu o melhor para nós. Deus decretou o melhor para a nossa vida através da sua graça, do seu amor e da sua promessa. Então somos salvos. Mas nós precisamos olhar a Escritura e agora tomarmos decisões e escolhermos aquilo que pode produzir resultados maravilhosos e especiais para a nossa vida também, enquanto aqui existimos. Afinal de contas, ninguém quer viver uma vida de qualquer jeito, não é verdade? Queremos o dia de amanhã melhor para nós, para os nossos filhos. Queremos o dia de amanhã melhor para nós, para a nossa igreja. Queremos o dia de amanhã melhor para uma sociedade cujas injustiças são fruto, inclusive, de escolhas erradas, escolhas que prejudicam, escolhas que maltratam, escolhas que causam tragédias, como nós vimos, inclusive, em Blumenau, nesses dias anteriores, pela escolha de alguém, muitas pessoas estão sofrendo. Através das nossas escolhas, nós podemos produzir não somente satisfação, alegria na vida nossa própria, como também na vida daqueles que estão conosco. Então, tome boas decisões, recorra à Escritura, recorra ao Senhor, ore a Deus, coloque a sua vida diante dEle. Para encerrar e concluir, eu quero citar 3 textos apenas, mas eu cito aqui, você não precisa abrir, para a gente pensar. Muitas das bênçãos herdadas por homens e mulheres da palavra de Deus foi por causa das escolhas que fizeram. Quando Josué adentrou o povo, ou estava a caminho de adentrar o povo à terra prometida, né? Já passando ali o Jordão, inclusive, já chegando, botando o pé na terra mesmo, ele diz assim ao povo: olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem fazer e a quem vocês querem servir. E ele diz a frase tão conhecida nossa, né? Eu vou usar uma expressão só para introduzir: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso? Escolha. A escolha de Josué foi essa: olha, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Abacuque soube de toda a tragédia que viria sobre o seu povo, até por causa do pecado do povo, né? E ele, no começo do seu livro, no capítulo 1, alarmado por aquilo que aconteceria, como é que Deus permitiria que ímpios, babilônicos, viessem sobre o povo, os caldeus viessem
sobre o povo e maltratassem o seu próprio povo, pois eles eram homens ímpios que não conheciam a Deus, e Abacuque estava incomodado com aquilo, faz perguntas: olha, quando é que Deus vai resolver isso? Quando é que o Senhor vai responder? Quando é que o Senhor vai agir? E aí Deus fala para Abacuque no capítulo 2, e lá no capítulo 3, já encerrando o livro, porque são apenas 3 capítulos, ele diz a expressão que nós bem conhecemos, que apesar de toda essa questão que iria acontecer, do caos que seria instalado sobre o seu povo, a sua cidade, a sua terra, ele que anteriormente estava ali também preocupado, diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nós conhecemos o anterior, né? Se não houver gado no curral, se a figueira não produzir, se tudo estiver realmente um caos, eu tenho uma decisão na minha vida: me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. O que é isso? Escolha, decisão. Não depende inclusive do externo, mas da decisão do nosso coração em tomarmos uma escolha na nossa vida. O que vamos fazer com ela? Quais são as decisões que tomaremos a partir de agora? E por último, né, gosto dessa passagem, leio em vários momentos porque ela combina com quase tudo, né? No Salmo 1, verso 1 ao verso 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É uma escolha. Bem-aventurado o homem, o ser humano, aqui no sentido genérico, né? A pessoa que toma decisões de não trafegar no caminho mal, no caminho, como nós vimos em Deuteronômio, da morte, mas escolhe o caminho da vida, do bem viver, o caminho da vida abundante, o caminho da lei do Senhor, o caminho da palavra. E a própria lei e a própria palavra, assim como em Deuteronômio também tem suas promessas, aqui em Salmo nós vamos encontrar que esse homem será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, e vem o tempo que quiser vier, ele não terá desânimo, ele não se murchará, mas como uma árvore plantada ali, ele dará fruto, e esses frutos realmente trarão êxito à sua vida, ao seu coração, à sua alma, porque ele escolheu bem, ele escolheu o caminho da vida e o caminho da bênção. Hoje te proponho, diz o Senhor, para as nossas vidas, né? O que faremos com ela? Quais serão as nossas decisões no dia de amanhã? E realmente possamos escolhermos melhor, escolhermos segundo a vontade de Deus, escolhermos segundo a sua palavra, e assim vivermos. Assim realmente temos satisfação, alegria, propósito e resultado nos nossos corações e vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse instante e rogarmos assim pela nossa vida, né? Querido Deus, obrigado, Senhor, termos inspiração também nesse texto da Escritura para colocarmos a nossa vida diante de Ti nessa noite. Reconhecemos, ó Deus, que fazermos escolhas é muito importante. Fazemos escolhas todos os dias da nossa vida, desde aquilo que é mais simples, aquilo que muitas vezes é mais complexo, ó Deus, e demanda, Senhor, sabedoria para fazer, para que possamos, ó Deus, fazermos o melhor, escolhermos o que é correto, escolhermos o que é melhor, escolhermos, ó Deus, aquilo que dará resultado certo na nossa vida. Isso é possível com a Tua ajuda, Paizinho, com a Tua orientação, com a orientação da Tua palavra. Então, nessa noite, colocando a nossa vida nas Tuas mãos, buscamos o Teu auxílio para que no dia de amanhã, a cada momento que tivermos que fazermos escolhas, possamos fazê-lo segundo a Tua vontade e a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o nosso coração a sermos sábios, a termos sabedoria, Senhor, a podermos compreender, inclusive observando a história de Israel, história do povo de Deus, história da nossa própria vida, talvez dos nossos pais, talvez dos nossos avós, talvez de um amigo, histórias e experiências, ó Deus, que muitas vezes, inclusive, tiveram resultados maravilhosos porque tiveram boas escolhas, que possamos imitá-los, ó Deus. Mas se em algum momento fizeram más escolhas, que
que possamos aprender sem precisar fazermos essas más escolhas, e assim, Paizinho, temos vida na nosso coração, na nossa existência. Temos, ó Deus, a abundância de vida. Temos, ó Deus, realmente resultados satisfatórios. Temos, ó Deus, aquilo que realmente pode vir de bênçãos do Senhor pelas decisões que tomamos. Querido, aqui há pessoas mais jovens, pessoas com mais idade, há pessoas casadas, há pessoas solteiras, há pessoas que são empreendedoras, há pessoas, ó Deus, que são colaboradoras, há pessoas, ó Deus, que trabalham em casa, outros trabalham fora de casa, alguns na área da educação, outros, ó Pai, em outras áreas. As áreas são as mais diversas. Alguns trabalham em Camboriú, outros em Balneário, outros talvez em outra localidade. Alguns viajam, Senhor, saem da cidade para mais longe, mas em que todos esses momentos da nossa vida possamos fazer boas escolhas. Possamos, ó Deus, ter escolhas acertadas, que glorificam o Teu nome, que exaltam o Senhor e que também trazem sobre a nossa vida os resultados decorrentes dessas escolhas que fazemos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Somos humanos, imperfeitos, e às vezes fazemos escolhas apressadamente, Senhor, como fez, ó Deus, Esaú. Às vezes, ó Deus, fazemos escolhas, ó Pai, sem a Tua autorização, como fez Sansão. Às vezes fazemos escolhas, ó Deus, que realmente não nos levam a essa caminhada com o Senhor, a uma intimidade com Deus, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que as escolhas que façamos realmente glorifiquem o Teu nome, traga essa alegria ao nosso coração, abençoe a nossa família, Senhor, traga frutos à nossa comunidade, à nossa igreja, traga, meu Deus, resultados reais à sociedade em que a gente vive. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda o Teu povo, Senhor, não só desta igreja, mas onde quer que haja um crente, Senhor, espalhado sobre a face da terra, que lá ele seja realmente, através das suas escolhas, uma testemunha viva do poder e da graça do Senhor, que faz viver, que renova a fé, que traz a esperança, que faz brotar a alegria, através de boas escolhas e boas decisões. É em nome de Jesus que nós oramos nesse instante, colocamos a nossa vida nas Suas mãos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus, nasci para Te chamar de Pai, e andar ao Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, sou povo exclusivo Teu, sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor, nasci pra Te chamar de Pai, e andar ao Teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem,
seja essa realmente, ou estas, as nossas escolhas todos os dias da nossa vida. Venhamos a escolher, a viver obedientemente a Cristo, aquele que nos escolheu para estar com Ele para sempre. Louvado seja Ele. Irmãos, antes de encerrarmos o nosso culto, eu quero agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite. Mais uma vez temos conosco a irmã Jurema. Obrigado, querida, tem frequentado aqui com a gente. Deus te abençoe. Ao lado do irmão Célio e da irmã Ednete também tem uma senhora. Deus abençoe. Obrigado por sua presença. Tá bom? Bom vê-la. E também aqui no meio nós temos a Nathalie e também a Vitória e a Aline, que é a mãe da Vitória, pela primeira vez com a gente, Aline. Deus abençoe a vida de vocês. Inclusive, depois eu mando lá no Zap, a Nathalie e a Vitória amanhã estarão na empresa. A Aline acredito que também, lá ajudando. Elas estão inaugurando em Balneário Camboriú uma loja de embalagens. Depois eu mando para os irmãos, se quiserem visitá-las, amanhã é a inauguração. E depois vai estar lá a loja sempre para quem precisar. Então, que Deus abençoe vocês. Nós já estivemos orando juntos por isso e vamos continuar orando para que Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom, queridos? Obrigado pela visita e pela presença também, mais uma vez. Aqui, ao lado do irmão João e da irmã Eleusa, um casal. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado pela presença também. Deus abençoe ricamente. Tá bom? E também é a Michele, me ajuda. Acertei, Esteve conosco na quinta-feira. Muito obrigado, Michele. As crianças estão lá em cima. Levou elas lá? Então tá jóia, Deus abençoe, tá bom? Vamos vê-la novamente, Deus abençoe a sua vida. E lá atrás também nós temos o Wellington com toda a família, O Wellington, obrigado, querido, Deus abençoe você, Primeira vez que estão com a gente, Deus abençoe a vida de vocês todos, que possam voltar novamente em outros momentos, se Deus assim permitir, Fiquem na paz. E o Daniel com a gente também mais uma vez, Deus abençoe, querido, obrigado, já esteve conosco pela manhã e outros momentos também, Os demais já são todos aí da nossa família, da casa. Deus abençoe a cada irmão. Tá bom, queridos? Algumas pessoas, crianças, inclusive, subiram, Tem uma mocinha chamada Isabela. E ela veio com a família no culto de Páscoa. A mãe dela era irmãozinho menor. É uma adolescente, uma júnior, na verdade. E aí, hoje eu vi ela ali atrás e perguntei, tudo bem? Ela disse, tudo bem? Cadê a família, sua mãe? Ela disse, não vieram. Ela disse, eu vim sozinha porque eu queria que orasse pela minha mãe, que está um pouquinho doente. E aí eu disse, não, então deixa que a gente vai orar depois, no final do culto, por sua mãe. Ela está lá em cima agora. Vamos passar os avisos da semana e depois fazermos essa oração para encerrarmos o nosso culto, tá bom? Segunda-feira sempre tem o ensaio do nosso coral, aqui na igreja, a Voz de Júbilo. Inclusive o Sérgio me lembrou outro dia, pastor, pede para essa almarada vir cantar no coral. Tem muita gente com voz boa, Sérgio? Para que venham cantar no coral. Depois eu reforço o aviso, hoje não tem muita gente, para que outros homens possam estar aí acompanhando o nosso coral, tá bom? Terça-feira, às 14 horas, oficina Dorcas, aqui no Salão Social, trabalho manual das mulheres, E 20 horas a nossa reunião de oração, que é no templo, tá bom? Na terça passada fizemos na casa da irmã Maricota, estava muito bem, muito bom, tinha bastante gente, ela estava lá com a gente, feliz, e agradecida pelos irmãos terem visitado ela, tá bom? Quarta-feira nós temos a SAF se reunindo aqui no templo, no Salão Social, às 15, para promover a intercessão pelos filhos, e às 20 horas da noite de quarta-feira nós temos a nossa reunião do conselho, aqui na sala do conselho, tá bom? Quinta-feira o nosso culto da instalação aqui no templo. Depois, no sábado, o mutirão da diaconia, a partir das 8 da manhã. Alguns homens que não são da diaconia, mas quiserem participar, podem fazê-lo. Eu proponho o diácono Rafael, que é o presidente da diaconia, ele orienta você ao que vão trabalhar aqui nesse sábado. E domingo nós temos então a nossa escola dominical, agora indo para a lição 11 da nossa revista. Encerramos hoje a lição 10. E depois, então, à noite, o nosso culto às 19 horas. Tá bom, queridos? Nós tivemos, além da nossa programação passada, agora da semana que passou, nós tivemos na sexta-feira, aqui à noite, uma palestra com a doutora Stephanie Bodin. Ela veio falar a respeito do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e foi excelente, teve um bom grupo de irmãos, inclusive do Ministério Infantil, alguns pais também estiveram presentes. Nós tivemos além de uma excelente palestra, um bom bate-papo pós-palestra com perguntas e respostas a respeito dessa questão e algumas outras que surgiram com curiosidade também ao longo desse momento, dessa pós-palestra.
Então foi ótimo, tá? Então, quando a gente faz algo nesse intuito, né? Foi promovido pelo departamento infantil, foi aberto à igreja, porque o desejo é abençoar a igreja, né? Não só estimular as pessoas do departamento infantil que lidam com crianças, mas nós somos tios, nós somos alguns, né? Avós, pais ainda também, e tudo isso realmente importa para que a gente possa ter conhecimento de causa para lidar com muitas situações que inclusive são do dia de hoje e não mais no passado remoto, né? Quando a gente acha que a criança de hoje deveria ser como a criança do passado e não são mais, por várias razões, inclusive essa que acabei de mencionar, que era o tema da palestra, que na verdade prejudica, né, o seu ensino, o seu aprendizado, o seu comportamento, e a gente sabendo lidar é que faz com que a gente faça de forma diferente para que essas crianças também tenham, inclusive, a palavra de Deus nos seus coraçõezinhos. Então, quando estiver, aproveitem e participem, porque realmente foi excelente. Tá bom, queridos? Vamos orar então, vamos encerrar. Temos um cafezinho, o Sérgio sabe me dizer, então temos um cafezinho aqui no Salão Social, não vai embora, né? Passa aqui um pouquinho, toma um cafezinho antes de ir, para a gente ter um momento de comunhão também, tá? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus, e assim entregar também diante dele, nas mãos dele, nessas pessoas que precisam de oração. Além dessa senhora que mencionei, que se chama Tatiana, na verdade é uma jovem, né? A mãe da Isabela, nós vamos orar pela Francisca, que é um pedido da irmã Paula, ela está fazendo tratamento dentário e deu um problema nesse tratamento que ela está fazendo, então ela está com muitas dores, né? Com alguma infecção e precisa de oração, pediu à igreja. Também a irmã Nega, né? Irmã Nega, se você quiser subir aqui, pode vir, o Dolfinho pode vir junto contigo, claro. E também a Andréia, que é a esposa do Davi, a nossa irmã Andréia Virgílio, ela ficou doentinha, não pôde vir ao culto, e ela pediu oração através da Viviane para a gente. Nós vamos interceder por eles. Se você precisa de oração, que eu sei que nem sempre é saúde, pode vir à frente, né? Vem até aqui, que nós orarmos juntos nesse instante, e assim estarmos encerrando o nosso culto nessa noite, né? Temos a irmã Leia, o bispo Manuel visitamos ontem lá em Jaraguá do Sul, está bem melhor, graças a Deus, né? O seu tratamento. Temos muitas outras pessoas que precisam da graça de Deus, tá bom? Alguém mais vai vir à frente? É já? Não? Então vem cá, irmã Leia, sobe também, querida. Hoje, tratamento VIP, já que você está tu e os nossos irmãos aqui, né? Não vai ficar sozinho aí atrás, está na frente. Vamos lá. Vai lá com a irmã Negra, então, e vamos orar juntos. Me ajude em oração, queridos. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque nós estamos bem e com saúde. Mas há irmãos, ó Deus, que precisam da tua graça. Aqui está a irmã Léia, a irmã Nega, Senhor, acompanhada pelo Dolfinho. E nós queremos, ó Deus, rogar sobre essas irmãs e aqueles nomes que lemos, como a Francisca, a Tatiana, Senhor, a Andréia também, essas pessoas da nossa igreja, como o presbítero Manuel, embora já bem recuperado, que precisam da tua atenção, dos seus cuidados com relação à sua saúde. E rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos sejam sobre elas, ó Deus. Cuida, Senhor, das tuas servas, cuida dos teus filhos, precisam de saúde, continuam se tratando, continuam se cuidando, continuam, ó Deus, esperando no Senhor, ó Pai. E só o Senhor é socorro para todas as nossas necessidades. Por isso, com confiança, mais uma vez intercedemos nessa noite, para que o Senhor restaure, faça um milagre. O Senhor venha a trazer provisão à vida dos teus filhos, ó Pai, recorrendo a eles com saúde, com graça, com misericórdia, com um milagre em suas vidas, ó Deus, para que em nome de Jesus sejam restabelecidos, serão testemunhas vivas, ó Deus, do teu amor, da tua provisão e dos teus cuidados. Orando assim, ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre eles, que o Senhor cuide, Senhor, de cada um deles de forma muito especial. Fica com a tua igreja nessa noite, com o teu povo, meu Deus, que possam ir cada um em paz ao seu lar, e assim recebam, ó Deus, as tuas bênçãos, os teus cuidados, e possam fazer excelentes escolhas ao longo dessa semana. Queridos irmãos, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação maravilhosa do Espírito Santo venha sobre vocês, a vossa casa, a vossa vida e também sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, vão em paz. Antes, passa ali com um cafezinho, né?